O país atravessa um momento decisivo. O futuro econômico e social será traçado no presente e passa pela necessidade da nova Previdência. A reforma vai modificar todo o sistema e precisa englobar também estados e municípios. Prazer recebê-lo. Tudo bem com o senhor? Como vai? Tudo bem, Roberto. Prazer em estar aqui. O senhor teve já, uns tempos atrás, uma proposta para que a Previdência fosse alterada. Temos agora uma outra proposta. Quais as diferenças daquilo que o senhor apresentou para aquilo que nós estamos tomando conhecimento hoje? Há várias diferenças. Quer dizer, as principais delas é que, na nossa proposta, que foi formulada ano passado, a gente previa a virtual desconstitucionalização completa da Previdência, deixando no texto constitucional apenas os princípios gerais e remetendo todo o resto para a legislação complementar. E por que isso? Porque a Previdência ela reflete mudanças da sociedade. Quer dizer, antigamente as pessoas morriam muito mais cedo do que morrem hoje. Então você precisa arrumar as regras. Se essas regras estão na Constituição, é muito difícil, é muito penoso. Processo político desgastante e não há necessidade disso. O bom senso indica, se nós estamos vivendo mais, nós vamos trabalhar um pouco mais. Isso não precisa estar na Constituição, tá certo? Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que a gente propunha um modelo previdenciário diferente do atual, que significa dizer, nós íamos ter um benefício básico para todo idoso, qualquer idoso, a partir de uma certa idade, teria este benefício básico, que era um valor inferior ao salário mínimo, mas que não exigiria nenhum tempo de contribuição. A partir daí, nós teríamos uma camada pequena de repartição. O sistema de repartição é o que vigora hoje, é aquele em que você, trabalhador, contribui não para você, mas para pagar o benefício de quem já está aposentado. E espera que no futuro haja gente disposta a pagar para você estar aposentado. Então, esse sistema é muito frágil, ele depende de muitas coisas. Então, uma pequena camadinha, ele tem uma vantagem que ele traz uma solidariedade e garante um benefício um pouquinho melhor para todos que contribuíram. E uma parte de capitalização, só que esses três sistemas iam trabalhar integrados. Todo trabalhador teria um pouquinho de repartição e um pouquinho de capitalização. E por que isso é bom? Porque a capitalização, ela traz bons rendimentos para o depósito do trabalhador. Ele incentiva o trabalhador a fazer a sua própria poupança. Ele, em parte, vai contribuir para os atuais aposentados, em parte, vai fazer a sua própria poupança. Isso é bom, porque, como nós sabemos, quem é rico aplica no mercado financeiro. Mas quem é pobre, lamentavelmente, não pode aplicar no mercado financeiro a sua poupança previdenciária. Então, a ideia era ter isso. A atual proposta não é assim. Ela, na verdade, ela reforma o atual sistema em termos de regras, parâmetros, e o ministro Paulo Guedes propunha um novo sistema, alternativo a esse, totalmente capitalizado, com a garantia de uma renda de um salário mínimo. Enfim, isso não foi aprovado, no relatório isso foi eliminado, e acabamos ficando apenas com a reforma do atual sistema, ainda que muitas coisas boas que estavam previstas no texto da PEC tenham sido cortadas, eliminadas ou modificadas profundamente. O mundo do trabalho, lá de trás, quando foi criada a Previdência, era um. O mundo do trabalho hoje está de perna para o ar. Exatamente. Como é que a gente consegue, então, equilibrar essas loucuras todas para uma Previdência saudável? Exatamente. É por isso mesmo, Roberto, que a ideia de tirar da Constituição e trazer para o texto infraconstitucional nos dá essa flexibilidade. Você falou muito bem, nós estamos hoje, o mundo do trabalho está de pernas para o ar. E no futuro, talvez ele esteja inteiramente no ar. Ninguém sabe. Não. O que nós vemos, assim, profissões novas que não se imaginava que iriam existir 10 anos atrás, algumas profissões consagradas desaparecendo. Por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista muito interessante de um profissional que era há 30, 40 anos o topo, e ainda é, que são os médicos. Mas alguns médicos dizendo o seguinte, aqueles especializados em diagnóstico e imagem vão desaparecer, porque os computadores hoje, com a inteligência artificial,
vão fazer o diagnóstico da imagem muito melhor do que um ser humano. Então, ele vai ter que mudar de profissão. Quando nós imaginaríamos que um médico ia perder o seu campo de trabalho? Nunca. Então, é necessário que a Previdência tenha flexibilidade para ir se ajustando. Não apenas nas regras, como idade de aposentadoria, como também nas formas de financiamento da Previdência. Se o mundo do trabalho ele se afasta daquela estrutura antiga, fordista, com vínculos de contrato de trabalho formais, ora, o financiamento tem que mudar também. Se para cada mudança no mundo nós tivéssemos que mexer na Constituição, que é o que estamos fazendo hoje, é muito demorado, demora muito tempo, é muito custoso, é um capital político desnecessário para uma mudança que nós sabemos que está em curso e que vai continuar a acontecer. O que a gente sente que o brasileiro está vivendo mais? Sim. Óbvio que está. A gente sente também que tem a crise no mundo do trabalho. Tem um desemprego que assusta e que não vai ser resolvido facilmente lá na frente. E a gente tem um modelo hoje que nós também não sabemos direito o que nós vamos fazer com ele. Afinal de contas, nesse contexto todo que aí está, lucrar em 10 anos ou evitar um gasto de 930 bilhões de reais é uma boa saída ou precisava de mais? Não, efetivamente o ideal para o grau de desequilíbrio que nós chegamos seria necessário mais. No entanto, isso aqui é possível, não adianta chorar sobre o leite derramado, já foi, vamos ver se a gente consegue aprovar alguma coisa de 800, 900 bilhões. Não é o ideal, mas é aquilo que foi possível nessa circunstância. Nós vamos ter que voltar ao tema. Eu costumo dizer que o tema Previdência ele é recorrente há muito tempo e vai continuar por mais um bom tempo no debate político nacional. Vamos ver. O debate político que o senhor está falando da Previdência é social-democrata, é liberal, é um debate que fica mais à esquerda? O que vem de debate? Precisamos debater. Sim. Eu acho que nós estamos amadurecendo, Roberto. Veja só, a gente construiu uma rede de proteção social que é equivalente à das democracias europeias, da social-democracia europeia. É amplo. Nós temos uma rede de proteção social gigantesca, invejável no mundo. Mas nós temos um PIB, comparado a esses países, relativamente pequeno e especialmente pequeno quando nós consideramos o PIB per capita. Aí, então, para que você tenha uma ideia, o Brasil é a 9ª economia do mundo, mas quando você olha o PIB per capita, ele é 75º ou 6º, ou seja, nós estamos lá depois lá para a rabeira da fila. Então, a verdade é que a gente produz muito, mas por pessoa a gente produz pouco. Então, é necessário a gente agora equilibrar esse manto de proteção social, dar um freio nisso, trazê-lo para a realidade e fazê-lo caber no nosso PIB. Ele tomou um espaço muito grande no PIB, ele está comprimindo os outros itens que compõem o nosso PIB. Para que você tenha uma ideia, você que está nos vendo, hoje a Previdência consome quase 15% do PIB. Se eu pegar, por exemplo, a saúde total consome 8,5% do PIB. É bem verdade que uma parte é com dinheiro privado, mas é mais ou menos 5% do PIB, então já vai para 20%. Se você pega a educação, é 5% a 6% do PIB, já fomos a 26%. Ou seja, um trabalhador brasileiro, todo dia de manhã, ele sai para trabalhar e da sua jornada de trabalho, 26% é só para pagar esses 3 itens, do qual o maior é a Previdência. Agora, ele tem que pagar também, nós temos que financiar, o país tem que financiar a segurança pública, a justiça, tá certo? As outras atividades meio do Estado, isso eu só estou falando do Estado, mas ele tem que também, na sua jornada de trabalho, pagar os insumos de produção, ele tem que pagar o custo de produção, ele tem que pagar o seu próprio salário e tem que gerar um lucro para o empresário. Ora, se as parcelas destinadas ao Estado são crescentes, o resultado é que sobra para ele muito pouco.
O meu temor é que as futuras gerações tenham uma carga tributária muito maior do que nós temos hoje, e chama atenção, nós temos hoje das maiores cargas tributárias do mundo, e comparado com um país de renda média, aí não tem paralelo em todo o planeta. Estados e municípios estão fora da reforma. Está todo mundo gritando, está todo mundo esperneando. E lá em Brasília parece que o cenário político não quer saber dessa gritaria, pensando já na eleição que vem pela frente. Nós vamos pagar uma conta alta por isso também? Vamos, Roberto. Você é melhor do que eu, até porque trabalha diretamente num veículo de comunicação, sente, né, as necessidades do povo, né? Todo dia está na televisão. Enfim, nós moramos nos municípios. A gente não mora em Brasília. A gente não mora na União. A gente mora nos municípios. A gente tem conexão com o estado onde a gente mora. São esses dois entes que prestam os principais serviços à população. O município tem por responsabilidade o atendimento da educação fundamental, o atendimento primário de saúde, além da guarda municipal, né? A segurança municipal, não a segurança pública, além do todo o ordenamento do espaço municipal, a poda de árvores, a limpeza de bueiros, enfim. São aqueles serviços que afetam a nossa vida diariamente. Muito bem. Os estados, por outro lado, eles prestam 3 serviços importantes: a educação média, a segurança pública e a saúde secundária e terciária. Além de outros também, por exemplo, o meio ambiente, coisas do tipo. Ora, é isso que é o nosso cotidiano. O nosso cotidiano não é discussão de Brasília, o nosso cotidiano é aqui, onde nós estamos. É aqui, o cidadão dessa cidade está preocupado com as coisas de Ribeirão Preto. É aqui que é o dia a dia, a tortura diária que tem de trânsito, de emprego, enfim. Ora, municípios e estados ficarem de fora da reforma significa impor um custo ao cidadão muito alto. Não é justo com o cidadão brasileiro que isso seja feito. Eu entendo que há limitações políticas, até porque vários governadores, lamentavelmente, agiram de forma irresponsável também, publicamente criticando a reforma e nos encontros particulares pedindo reforma aos deputados. Os deputados são eles, afinal de contas, que vão pagar o custo eventual, né, o custo político de aprovar uma reforma que desagrada muitas pessoas. Ora, nesse jogo de o governador empurrar para os deputados, querer a reforma, mas publicamente dizer ser contra, e os deputados reagindo a isso de forma, eu não vou pagar o custo sozinho, se você também não me ajudar a compartilhar esse custo político, no meio disso, o que menos se pensou foi no povo brasileiro. A Constituição de 88, ela tem uma cara que vem logo após um processo ditatorial, onde o país estava enfornado numa recessão, e vem todo um aparato social, vem todo um aparato político para defender todo mundo. Sim. Agora precisava mudar. E nós não conseguimos mudar. E nós não conseguimos mudar porque nós não pensamos no futuro, a gente quer ficar preso ao passado, a gente fica tentando sair de alguma coisa para não ferir este ou aquele, não tirar privilégios. Por exemplo, privilégios dos servidores públicos. Existe. Sim, certamente. Eu acho que não é que a gente não pensa no futuro, eu acho que os incentivos que foram criados desde 88, de várias naturezas, são incentivos para que os agentes políticos maximizem as demandas de curto prazo. Por essa razão, ele age dessa forma, assim como nós treinamos ou damos um incentivo, um cachorro, você treina o cachorro para, se ele se comportar bem, ele receber um agrado e uma raçãozinha, é um incentivo que você está dando, você está direcionando ele para isso. Da mesma forma, as nossas regras fundamentais do país são para que os agentes maximizem os ganhos de curto prazo. Isso em tudo. Assim, os políticos têm incentivos a gerar, por exemplo, benefícios à população imediatos, ainda que isso importe num custo tamanho que a sociedade vai pagar de outro lado, só que mais adiante. Então, ele tem esse incentivo para entregar esse benefício agora, não importa o custo amanhã.
nós temos que mudar também, a Previdência é uma reforma, nós temos que mudar também os incentivos na esfera política, mas os grandes incentivos. Eu temo que nós tenhamos construído um arcabouço que, além de produzir esses incentivos de maximização do ganho a curto prazo, sejam também incentivos que afastem bons brasileiros da política. Não estou dizendo com isso que não há, na Câmara, no Senado, nas assembleias, nas câmaras municipais, bons políticos brasileiros interessados no bem-estar da população. Não estou dizendo isso. Mas há também incentivos para que outros bons brasileiros, que teriam grande possibilidade de ajudar na construção de um Brasil melhor, se afastem da política. Isso é ruim, isso é ruim. Então, a gente tem que redesenhar os incentivos, o conjunto de incentivos que são dados para que todo cidadão brasileiro sinta vontade de participar da vida pública com espírito de grandeza e de cessão, né? Doação à própria pátria brasileira. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que tem algumas mudanças, né? A própria política já mudou, os partidos agora têm alguma cláusula de barreira, né? Nós estamos modificando um pouco um incentivo que tinha, que era a criação de siglas de aluguel. Então, estamos mudando. Só que o ritmo, eu digo assim, o ritmo da política é um ritmo Dorival Caymmi. E a nossa realidade é um ritmo de um rock muito acelerado. Isso precisa se ajustar. Para a gente encerrar a nossa conversa, o que a gente sente é que o senhor falou de partido político, com toda sinceridade, um aglomerado de letras, sim, uma sopa de letras, sim, não há definição ideológica nenhuma. Por que esses partidos não levaram a sério os problemas da Previdência e foram jogando, ou nem jogando, fazendo de conta que não existiam? Olha, cada político tem uma certa clientela que ele busca atender. E essa é outra disfunção da nossa democracia. Curiosamente, os grupos que mais vocalizam suas demandas são os grupos privilegiados. Eles têm condições de se deslocar a Brasília, alguns pagam pelo erário, inclusive. Inclusive. Eles vão pagos, né? Não tem nenhum custo, eles vão com dinheiro público, vão a Brasília e lá manifestam o seu incômodo, né? O seu inconformismo com a mudança. Por exemplo, eu mesmo ouvi de alguns profissionais dizendo que é um absurdo que ele não possa mais se aposentar, como ele havia planejado, aos 51 anos, ganhando R$39 mil. Eu não tenho... Ele tem a razão dele. Ele acha que é legítimo isso, ele tem essa expectativa. Ora, no entanto, o pobre, que é aquele que paga a maior parte dessa conta, ele não tem possibilidade nenhuma, sequer, de ir a Brasília. Por quê? Porque ele está preocupado com o dinheirinho que ele vai pagar o ônibus para ir voltar para casa, para ganhar o seu dinheiro, para levar o leitinho para a sua família. Lamentavelmente, no Brasil, o nosso sistema de representação dá muito mais voz, muito mais barulho, tem muito mais foco junto aos parlamentares, os grupos de elite do país, do que a imensa maioria da massa trabalhadora. Lamentavelmente, alguns partidos usam essa massa trabalhadora para continuar a manter essa situação de privilégios, de descalabros, do meu ponto de vista, que lamentavelmente caem nas costas dos segmentos mais pobres da população. É muito triste ver essa situação. Mas eu tenho esperança, eu sou brasileiro, eu tenho esperança que a gente progressivamente vá mudando, aprimorando o sistema e vocalizando cada vez mais aquilo que é o interesse da grande massa de trabalhadores que não tem esgoto. Eu gosto de repetir esta frase, Roberto. Metade das casas, dos domicílios do Brasil não tem esgoto. Esta é a maior causa de morte das crianças brasileiras no primeiro ano de vida. Isso é uma vergonha que nós tenhamos, comparando isso com pessoas que ganham hoje, mesmo aposentados e há muitos anos, 50, 60, 70 mil reais e acha que isso é absolutamente legítimo. Nós temos que progressivamente mudar. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Um abraço, Roberto, e a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado.